Muitas pessoas que aqui participaram deram a sua opinião e a sua alegria de estar pertencendo a esta igreja que está fazendo 100 anos. E a gente fica muito feliz. Gente, falando em 100 anos, vamos agora à matéria para você conhecer um pouquinho mais com o nosso querido Rui Raiol, desde Belém do Pará. Em muitos lugares que a gente vai, né? Desde Belém do Pará, uma matéria explicando para vocês tudo sobre a vida de Daniel Berg e Gunnar Wingren. A paz do Senhor, a Assembleia de Deus em Belém do Pará, rumo ao centenário. Nós estamos aqui em um ponto histórico para a história da denominação, para a história da Assembleia de Deus no Brasil. E nós vamos agora apresentar. Que privilégio você estar comigo aqui, neste lugar que é conhecido como a Escadinha do Cais do Porto de Belém do Pará. Bem, a nossa história de Assembleia de Deus no Brasil começa exatamente neste lugar, porque depois de 14 dias de uma viagem saída de Nova York, no dia 5 de novembro de 1910, Daniel Berg e Gunnar Wingren, vindo daquela região ali, daquela direção de onde fica o Atlântico, chegaram até Belém do Pará. Naquele dia em que chegaram, Belém do Pará estava com o porto superlotado. Aqui, muitos navios desembarcando e embarcando melhor, castanha do Pará, cacau e, sobretudo, borracha. E não encontraram, então, lugar para fazer o ancoradouro. Por esse motivo, Daniel Berg e Gunnar Wingren ficaram afundeados, o navio ficou afundeado ali, ao centro da Bahia do Guajará, onde nós estamos, e de lá eles vieram em um pequeno bote, com alguém remando, e assim chegaram. Esse ponto aqui representa exatamente o primeiro contato com o solo brasileiro que os missionários tiveram quando subiram esta escada, que é conhecido como a Escadinha, aqui na praça, aqui no início da Avenida Presidente Vargas. Este é um momento interessante. Quando chegaram aqui, então, eles viram pela primeira vez as pessoas, o povo brasileiro, as pessoas de tez morena, não encontraram índios como diziam para eles que iriam encontrar, e encontraram pessoas que se ofereciam para carregar as bagagens. Naturalmente, a gente não tinha ninguém esperando, não tinha como pagar, e oraram a Deus e começaram um trajeto que a gente vai ver já. Chegando aqui, Daniel Berg e Gunnar Wingren, não tinha ninguém esperando por eles, então eles oraram a Deus e perguntaram o rumo que eles tinham que seguir e viram à sua frente uma rua, exatamente hoje a Presidente Vargas, uma das ruas mais importantes de Belém, na época chamava-se 15 de agosto. Eles viram então esta rua, um caminho largo, aqui à esquerda viram o prédio que hoje abriga a Companhia de Docas do Pará, e resolveram subir, literalmente subir, aqui um pequeno aclive na rua 15 de agosto. Subindo a 15 de agosto, hoje Presidente Vargas, Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram aqui, a Praça da República, um lugar belo, que Daniel Berg descreve como um bosque muito bonito, frondoso, aprazível, e eles ficaram fascinados de encontrar o monumento ali no centro da praça, o monumento todo de mármore, ostentando uma riqueza, eles não entendiam. Mas Belém vivia naquele período a conhecida Belle Époque, era o período em que o ciclo da borracha, havia muita riqueza, o Teatro da Paz está bem juntinho aqui, e então essa é a razão deles encontrarem aquela edificação e essa praça tão bonita. Eles ficaram admirados do que viram, não imaginavam encontrar um lugar tão belo, numa região distante do desenvolvimento da Europa e da América. Neste banco, Daniel Berg e Gunnar Wingren sentaram e oraram. Este banco representa, portanto, a primeira oração em terras brasileiras feita pelos servos de Deus. Eles oraram pedindo direcionamento, o que iam fazer. O dia estava terminando, eles não tinham para onde ir, não tinham dinheiro, o que fazer? Oraram e disseram: Deus, guie-nos segundo a missão que o Senhor nos enviou a esta terra. Aqui, portanto, o monumento erguido em homenagem aos servos de Deus, quando da comemoração dos 80 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Temos aqui a homenagem da Prefeitura Municipal de Belém, a fundação das Assembleias de Deus no Brasil. Daniel Berg, pioneiros, e Gunnar Wingren, desembarcados em Belém, o berço do pentecostalismo no Brasil. E temos aqui nomes arrolados importantes: Gunnar Wingren, Samuel Nistro, Nelis Nelson, Francisco Pereira do Nascimento, José Pinto de Menezes, Alcebias de Vasconcelos, Firmino Gouveia, líderes da igreja até esta época. Daqui, deste lugar,
nasceu a Assembleia de Deus, nasceu com oração, nasceu com temor de Deus, nasceu com simplicidade, nasceu sem nada ter em mãos, mas ter toda a fé naquele que enviou os servos de Deus lá da América para esta importante missão. As Assembleias de Deus no Brasil vão completar 100 anos. Você faz parte dessa história. Falando em Belém do Pará, Dedos de Davi faz parte agora também há muitos anos já como patrimônio das Assembleias de Deus, como eu já disse. E falando de tudo isso, a Assembleia de Deus de Joinville não poderia ficar de fora sem fazer um dia comemorativo aos 100 anos de Assembleia de Deus. Muita gente participou e Dedos Davi também louvou o Senhor com harpa e tudo. Vamos ver. As Assembleias de Deus no Brasil vão completar 100 anos. Você faz parte dessa história. E nós estamos há 38 anos louvando ao Senhor Jesus. Pela misericórdia de Deus, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil nos considerou patrimônio vivo da Assembleia de Deus. E a minha harpa, a harpa que eu aprendi, que eu toquei durante 15 anos, com muita honra, está lá no Museu das Assembleias de Deus do Brasil, ao lado das coisas de Daniel Berg e Gunnar Wing. Eu louvo a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E hoje não tem mais Davi, mas sobraram os dedos de Davi. E é por isso que nós vamos louvar ao Senhor com este hino que fala que nós temos que cantar igual a Davi.